Oi, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Daniel e eu, o Dielson e o Matheus vamos te explicar o funcionamento do algoritmo de Floyd-Warshall. E sem enrolar muito, eu vou te falar que algoritmo que é esse. Vamos lá. Ah, Floyd-Warshall, esse nome de algoritmo vem desses dois camaradas aqui. O da esquerda, Stephen Warshall, e o da direita, Robert Floyd. Esses dois caras são um deles é matemático, o outro é cientista da computação. E em 1962, esses caras criaram esse algoritmo de chamado Floyd-Warshall. E esse algoritmo ele trabalha com grafos. Grafos nada mais são do que, uma forma de organização da matemática que se tem vértices, n vértices quaisquer, que são interligados por arcos. Arcos que interligam esses vértices. E é basicamente isso. Cada arco tem um custo de chegar de um vértice até outro. E esse algoritmo específico busca o custo mínimo. Ou seja, a gente busca com esse algoritmo mitigar o custo de chegar de um vértice até outro, buscar o menor custo entre pares de vértices. Para que isso fique mais claro, eu vou explicar usando um grafo. Basicamente, esse grafo aqui. Bom, esse grafo, caso você possa perceber, nós temos quatro vértices, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. E do vértice 0 para o vértice 3 a gente tem um caminho de 10. Do vértice 0 para o 1, um caminho de 5 de custo. Do 1 para o 2, um caminho de 3 de custo. E do 2 para o 3, um caminho de 1 de custo. Perceba que de 0 para 1 não existe um caminho. Porque simplesmente não é possível se chegar de 1 para 0 não existe um caminho, perdão. Porque é impossível, não tem como você vir até o 3 e voltar até o 0, nem vir diretamente. Então, é basicamente isso a ideia de um grafo. Então, ele vai só, ele pode ter um sentido só, ou poderia ser os dois. E nesse caso, vamos tentar buscar o custo mínimo do vértice 0 ao vértice 3. A princípio, o que seria uma ideia lógica é que o menor caminho, indiretamente, seria o menor caminho. Porém, o custo de ir diretamente de 0 para 3 é 10. Enquanto se você passar de 0 para 1, custo 5, de 1 para 2, custo 3, e de 2 para 3, custo 1, isso totaliza 9, o que é uma unidade menor do que o custo de ir diretamente de 0 para 3, ou seja, é melhor você passar por esses outros vértices do que ir diretamente. Então essa é a ideia. Mas computacionalmente não faz muito sentido a gente trabalhar com uma representação visual assim. A gente trabalha basicamente com essa representação, uma das representações, né, que é uma matriz de adjacência. O que significa? Ela representa os custos de ir de um caminho de um vértice para outro. Se o custo for zero, significa que é impossível você ir, exceto por essa diagonal que eu já explico. Por exemplo, o vértice zero, o custo do vértice zero ir para o vértice zero é zero, ou seja, não tem custo nenhum você sair do mesmo vértice que ele está. Vou demonstrar. Não tem nenhum caminho que vai de 0 a 0, então o custo é zero. É possível que exista um caminho dele para ele mesmo, mas no algoritmo de Floyd-Warshall não faz sentido, porque se busca o menor caminho de um vértice para ele mesmo é sempre zero. Ok, então por isso, esse é o motivo pelo qual essa diagonal sempre vai ser zero. E, por exemplo, o custo de 0 para 1 é 5 diretamente, mas o custo de 0 para 2 ele está como zero na matriz de adjacência, porque o custo não tem nenhum caminho que liga diretamente os dois. E aí de 0 para 3 é 10,
E aí os outros dois únicos caminhos que existem é de 1 para 2, que tem um custo 3, e 2 para 3 tem um custo 3. E não há nenhum outro caminho que interligue, não há nenhuma outra aresta, né, que interligue esses vértices. Então o resto é tudo zero. Mas, no algoritmo de Floyd-Warshall, como a gente busca o menor caminho, e o menor caminho possível é sempre zero, nós trocamos todos os zeros, exceto os zeros da diagonal, por um número chamado infinito, que na verdade não é infinito, ele é maior do que o limite trabalhado naquele problema em questão. E aí, trocando aquelas informações, aqueles outros zeros, por infinito, nós temos essa matriz de adjacência, que é a matriz de adjacência que a gente vai trabalhar no algoritmo de Floyd-Warshall. E aí a gente quer buscar o menor caminho para chegar em cada um desses vértices. Então, vamos fazer isso manualmente, depois eu vou explicar rapidamente o algoritmo. Por exemplo, de 0 para 0 é sempre 0, de 0 para 1 a gente tem um caminho direto, que é 5. Mas de 0 para 2, a gente tem um caminho também, que não é infinito, ele é menor do que isso. Então, a sacada é, qual é o custo de 0 para 2, o menor custo possível? A gente viu lá que o custo de 0 a 1 é 5, mas se eu quero ir para 2, eu tenho um caminho de 1 para 2. Então, o caminho de 1 para 2 custa 3. Somando esses dois custos, nós temos um custo de 8. Beleza. Mas caso a gente queira, por exemplo, saber se esse aqui é o maior custo, nós temos que ver. E de 0 para 2 a gente tem um custo de 8. Só que de 2 para 3 a gente tem um custo de 1. Então, trocando esse custo aqui que é maior do que o custo que a gente chegou, a conclusão, esse custo é 9. E assim nós temos esses dois custos que foram modificados. E é assim que trabalha o algoritmo. De 1 para 1, o custo é 0. De 1 para 2, o custo é 3. Porém, de 1 para 3, o custo não é infinito. O custo é 4. E é exatamente isso, porque é 3 mais 1. E aí, o último custo que a gente pode calcular, tendo em vista que não é possível você chegar de números maiores para os menores, nesse gráfico em específico, de 2 para 3, que o custo é 1. Então, a maior modificação que a gente consegue fazer nessa matriz de adjacência é essa. É isso que o algoritmo vai fazer. Mas, como que a gente faz isso na prática? E aí eu vou te mostrar aqui o nosso algoritmo. Esse algoritmo ele é bem otimizado, mas ele não é tão otimizado. Ele é bem curto, mas ele não é muito otimizado. Mas ele é o melhor algoritmo para encontrar o menor caminho entre pares de vértices. A gente tem aqui, esse aqui representa os intermediários, esse aqui representa a origem e esse aqui representa o destino. O que esses três loops fazem? Para cada k, a gente precisa percorrer todos os k vértices, vendo se da origem para o destino, ou seja, de 0 para 3, por exemplo. Se o vértice 0 para o vértice 3, passando por todos os k vértices entre eles, nós precisamos verificar se a distância de i até k, ou seja, do vértice da coluna intermediária k, partindo da origem, a distância da origem até k mais a distância de k até o final, ela tem que ser menor do que a distância de i até k que já está na matriz. Se for menor, faz sentido que se troque, que você reduz esse custo, né? E aí você justamente faz essa troca. É basicamente esse algoritmo. E aí nós conseguimos sair dessa matriz de adjacência para essa matriz de custo mínimo. Essa é a ideia desse algoritmo e é basicamente isso que ele faz. Então, esse é o nosso querido Floyd-Warshall. Partindo para uma aplicação mais prática do Floyd-Warshall, a gente tem um problema
o país das bicicletas da oitava maratona de exploração do IMUSP. Não vamos perder muito tempo com a leitura, eu vou passar aqui direto para o whiteboard para a gente entender melhor. A gente tem um senhor de idade que tem o costume de andar de bicicleta, ele é um bicicleteiro. Ele. Só que com a idade, ele não tem muito mais prazer em andar sobre morros. Então, ele pede para o serviço de topografia da cidade dele um mapa para que ele possa passar por menos morros, né? Essa é a ideia. É... Como aqui a gente já vê direto que por ser um problema de trajeto, de procurar menores caminhos, etc., a gente já vê que é um grafo. Então já vamos trabalhar direto com a ideia de um grafo, não vamos perder muito tempo pensando nos abstratos da questão. Então, e também não vou tentar parar para ler isso aqui, não. Vamos direto pensando aqui na entrada e explicar o que a entrada está querendo dizer. Primeiro a gente tem NM, que são respectivamente os vértices, a quantidade de vértices, né? O número de vértices, e o número de caminhos, o número de arestas desse gráfico que a gente vai analisar. I e JH são a origem e o destino, e H é o peso da aresta. É apenas isso. Então a gente tem esse grafo formado. Qual que é a ideia disso aqui? Agora voltando para o abstrato do problema. A gente tem em um caminho, a gente vai ter uma diferença de altura ali dentro. Mesmo que, por exemplo, a gente entre com uma altura X e saia com essa mesma altura X. No meio a gente vai subir para uma altura Y. A saída vai ser igual a Y. O H que retorna aqui no grafo. Aqui volta a Y. Mas, por exemplo, se a gente tem uma descida, a gente começa em X e a gente vai para Y. A saída vai sair X. Por quê? A ideia é que a gente procura, a gente não, né? O serviço topográfico chinês procurou a maior altura dentro de um caminho. Essa é a ideia. Por isso que esse Y aqui não afeta. A ideia é que o senhor Li consiga uma perfeita conversão de energia e não gaste nada com isso. Aqui ele perde o joelho. Então é assim que essa é a nossa entrada, é com isso que a gente vai trabalhar. Ok. Então já partindo para o grafo, a gente tem aqui um grafo montado, e no caso ele não está com os pesos dele. E a gente vai ter a última leitura. A última leitura são vários caminhos, são K caminhos especificados. Esses caminhos é de I até J, né? Vamos dizer 1 até 7, 6 até 2, etc. Vale lembrar que as entradas são bidirecionais, então eu coloquei aqui já com ruas, a maioria das ruas hoje em dia são bidirecionais, né? Então 1 para 2 também significa que 2 é 2 para 1. Ok. Qual que é a ideia do problema? O que você deve retornar para esse problema? Você deve retornar a maior distância dentro do menor trajeto. Então vamos montar aqui os pesos dessa aresta aqui. Vamos dizer que é 1, aqui é menos 1. E aqui é 8. Vamos dizer que aqui seja menos 1, aqui seja menos 1, aqui seja menos 1. Vamos dizer que aqui seja 3 e aqui seja 6. Então, pensando aqui que a gente quer chegar de 1 para 7, a gente vai ter, vamos passar de 1 a 1. A gente vai ter, primeiro, esse caminho aqui que a gente soma 1 mais 1 menos 1, 8. Aqui a gente chega com 8. 8 é o nosso primeiro caminho. A gente tem depois 3, 6, 9. Continua como 8, porque esse é o menor, né? Vamos dizer aqui. Esse é menor. E o último aqui, menos 1, menos 1, menos 1, a gente tem menos 3. Então esse aqui deixa de ser menor e o menor começa a ser menos 3. Beleza, esse é o nosso menor caminho. A gente precisa achar a maior distância dentro desse menor caminho. Vamos dizer que, nesse caso aqui, a maior altura seria 1. Seria menos 1, perdão. A maior altura seria menos 1 nesse menor trajeto. Se aqui fosse 1, como se pode esperar, a maior altura seria 1 e assim por diante. Um caso específico que deve ser notado
é quando a gente é a possível entrada 1, 1 ou x é i igual a j. Essa entrada deve ser notada. Por quê? Porque se eu tenho 1 para 1, eu tenho obviamente 1 para 1 que é igual a zero. Porque isso faz parte do Floyd Warshall, né? A ideia do Floyd Warshall é que toda distância de um ponto até ele mesmo é zero. A questão é que, se eu passo, vamos dizer que isso aqui seja na verdade menos 7. Menos 7 não, vou colocar aqui menos 17. Número absurdo, só para eu não ficar pensando em quanto eu tenho que fazer para dar certo. Eu tenho esse caminho aqui que é um caminho negativo. Ele vai ser o menor caminho entre aspas. Por quê? Ele vai ter um número negativo. E o número negativo é menor que zero. Então, apesar de que 1 para 1 você é literalmente ficar só no mesmo lugar, o código vai apontar que você precisa dar uma volta. Isso está errado. Então, é uma exceção que deve ser notada. Por fim, para finalizar a análise desse problema, como que você sabe que você deveria usar o Floyd Warshall? Ok, vamos lá. Primeiro, lembrar qual que é a complexidade de tempo do Floyd Warshall. A complexidade de tempo do Floyd Warshall é ordem de n elevado a 3. Ou seja, ele só permite n's muito pequenos. E esse n é muito pequeno. Assim como também o seu m. A quantidade de arestas é também muito pequena. Isso já é um sinal de que você tem que trabalhar com Floyd Warshall. O segundo sinal é que ele pode trabalhar com números negativos. Dixa, por exemplo, não pode trabalhar. E é isso. Também tem mais um ponto que é muito importante. Você não trabalha com só uma, ou duas, ou três. Você trabalha com K menores caminhos. Tem vários menores caminhos, então, como o Floyd Warshall é uma solução generalizada para vários caminhos, você tem que ele é o mais apropriado para esse problema. Olá a todos, vamos agora para a resolução do problema. A gente primeiramente precisa fazer a leitura do nosso número de vértices, que é esse n, que vai de 0 até 100, e nosso número de arestas, que é o nosso m. Aqui no código a gente tem a definição da biblioteca que a gente vai utilizar, a gente só utiliza stdio. Aqui a definição de infinito, como visto na explicação do algoritmo, e o nosso máximo para a definição da matriz resultado, como o nosso n só vai até 100, a gente bota 101 só para segurança mesmo. Então, a nossa main, a gente faz a leitura do número de vértices e do número de arestas, que seria o nosso n e o m. Então, a gente faz a leitura e a gente tem um while para verificar a condição de parada que ele fala aqui, que nm tem que ser 0, e aí não vai ter mais leitura. Bom, depois nas próximas m linhas a gente precisa ler ij e h, onde i é o vértice de origem, j o vértice de chegada e h é o valor da aresta. Então a gente tem aqui, primeiro a gente declara a nossa matriz grafo, n por n, e a gente faz um for aqui para em todas as posições desse grafo a gente colocar infinito. A gente faz um while para a leitura das ruas, e aí vai rodar esse loop m vezes, e aí a gente faz a leitura das três variáveis, i, j e h. A gente está utilizando aqui i-1 e j-1, porque o grafo que ele dá no problema começa a partir de 1 e o nosso grafo aqui começa a partir de 0. Então, a gente vai diminuir uma posição das coordenadas dele para bater a resposta. Então, a gente faz a leitura i, j e h,
e aí a gente coloca, como o gráfico é não direcionado, então tanto a rua que vai é a mesma rua que volta, então a gente coloca na posição IJ o valor H e na posição JI também o valor H, e a gente faz esse loop M vezes para realizar a leitura. Depois disso, a gente tem a nossa matriz de grafo completa, e aí nas posições na diagonal principal, como o valor para si de um lugar até esse mesmo lugar tem que ser zero, e a gente colocou aqui em todas as posições infinito anteriormente, então agora a gente vai e coloca zero na diagonal principal. E aí a gente chama a nossa função Floyd-Warshall e a gente passa o grafo como referência lá para cima. Bom, aqui na nossa função Floyd-Warshall, a gente tem a declaração da nossa matriz que a gente passou aqui, e aí a gente vai utilizar nossa matriz resultado D. A gente faz um for primeiro para igualar os valores, todos os valores do grafo vão passar para o D, e aí depois a gente tem o algoritmo de Floyd-Warshall propriamente dito, que são os três for, um K e J. O K é o vértice intermediário, o I o vértice de origem e o J o vértice de destino, como foi explicado no começo do vídeo. E aí a gente tem a alteração do algoritmo. No algoritmo, a gente utiliza um if para verificar, para testar todas as combinações e alcançar o caminho mínimo, né? Só que aqui o problema pede para a gente achar a maior aresta do caminho mínimo. Então a gente precisa fazer essa alteração aqui. A gente compara primeiro a aresta IK com a aresta KJ. A gente acha o maior deles. Então a gente tem um int maior aqui. Então se o tamanho de IK for maior que o de KJ, então o maior é IK. Então a gente coloca aqui, senão o maior vai ser KJ. E aí depois disso, achado o maior tamanho entre esses dois aqui, a gente tem essa comparação com o caminho atual. Na nossa matriz D, a gente tem o menor valor, a menor distância entre I e J. E aí a gente faz a comparação com o maior entre esses dois. Portanto, depois desse if aqui, se o maior entre esses dois for menor do que a distância que está lá na matriz já, então esse maior aqui vai ser a nova menor distância. Depois disso, a gente acaba a função Floyd-Warshall e passa de volta para main. Como no nosso problema h ele não tem um limite, a gente tem que assumir que h pode assumir números negativos. Portanto, depois de passar pelo Floyd-Warshall, a gente tem que de novo colocar nas posições da diagonal principal o valor de zero, por causa desses valores negativos. Então a gente faz a leitura de K, onde K agora vai ser o número de pares que ele vai passar para a gente, origem e destino. E aí ele vai pedir a maior aresta da menor distância entre I e J. Então a gente vem para cá de novo, a gente tem que printar instância, como ele pede aqui, instância começa de 1 e vai até n, então a gente tem aqui uma contagem começando de 1, e toda vez que ele passar por esse loop ele vai aumentar a contagem em 1 aqui. Bom, a gente faz um while até acabar, até K ficar falso, né? Então, por exemplo, se for 5 aqui, ele vai passar nesse loop 5 vezes. A gente faz a leitura da origem que ele passa e do destino, que seriam esse IJ aqui,
que ele vai passar para a gente. E aí a gente vai printar, como a gente já tem na nossa matriz resultado o valor exato que a gente precisa, a gente só vai printar onde ele quer. A gente está usando aqui -1 porque, como já dito, o grafo dele aqui começa em 1 e o nosso começa em 0. E aí a gente printa /n para não dar problema na nossa saída. E aí depois disso a gente faz a leitura de novo do número de vértices e ruas, e aí se for 0, ele sai do loop, como pedido aqui. Vamos testar agora esse nosso algoritmo, copiar ele aqui, botar aqui no URI, que não é mais URI. Vamos ver se ele vai passar. Bom, como vocês podem ver, o algoritmo foi aceito para o problema. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí pode perguntar para qualquer um dos 3 integrantes do grupo, Daniel, Gelson e eu, Matheus. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. E é isso. Até mais.